Nem tudo que vivemos dentro de nós é o que vivemos para fora de nós. Na verdade, o nosso mundo interior é um, o nosso mundo exterior é outro. Nem todas as pessoas conseguem colocar o seu mundo interno expresso clara e lucidamente em seu mundo externo. Vamos entender isso melhor. A nossa mente, ela está intensamente ativa em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos. A gente está pensando várias situações, tendo objetivos, ideias, ou mesmo imaginando coisas, sonhando, ou mesmo fazendo um devaneio. Em todos os momentos, até para relaxar, descansar, a gente procura exercitar ou fazer alguma coisa com a mente. Vai assistir um filme, vai procurar ver a natureza, vai procurar ficar em paz, e mesmo quando a gente fala, agora eu quero descansar, ficar em paz, a nossa mente está trabalhando. E também, durante o nosso sono, a nossa mente está trabalhando. Lógico que de uma forma diferente, ativando outras regiões do cérebro, mas mesmo assim, nossa mente, nosso cérebro, nossa cabeça está funcionando, está trabalhando. Ou seja, ela não para de trabalhar. Ela não para de fazer movimentos, articulações, não para de gerar informações ou assimilar informações ou procurar chocar informações. Tudo está acontecendo muito intensamente dentro de nós. E quando falamos da mente, não podemos falar apenas da atividade cerebral. Nós precisamos falar de outros elementos que são um pouco mais abstratos, como, por exemplo, os sentimentos, as emoções, que estão continuamente acontecendo dentro de nós. Muitas vezes as emoções acontecem dentro de nós e elas acabam não vindo claramente para fora. Outras vezes elas explodem para fora, como, por exemplo, uma tristeza, uma angústia, uma sensação de choro, um momento emocionante, um momento que nos tocou muito intensamente. E isto dá para perceber bem quando nós estamos realizando os nossos objetivos na vida. Muitas vezes você pensa em algo, mas não é aquilo que você está vivenciando. Às vezes você pensa na felicidade, mas não é aquela felicidade que você está vivenciando. Você pensa no equilíbrio, mas não é aquele equilíbrio que você está vivenciando para fora de você. Você pensa nas pessoas de um jeito e as pessoas se comportam de outro. Então observe como o mundo interno, ele é diferente do mundo externo. Mas será que é sempre assim? Será que nunca dá para fazer um caminho em que o nosso mundo interior, o nosso interior possa manifestar para fora de nós e produzir efeitos mais benéficos, de maior equilíbrio? Será que aquilo que nós sentimos não podemos expressar de maneiras mais equilibradas, sempre na hora de quando a bexiga estoura, de quando não aguentamos mais? Exatamente por isso que as tradições milenares, como, por exemplo, as que caminham com as práticas xamânicas, ensinam o trabalho interno, começando com a percepção, para desenvolver esta capacidade de trazer o mundo interno para o exterior e de observar este caminho, essa transição de forma lúcida, fazendo com que as situações externas sejam a continuidade daquilo que temos dentro de nós. No caso, de forma positiva. E não mais os impactos, os erros, os desequilíbrios, ocorra o que acontecer, seja o que for. Então, desta maneira,
as tradições e as práticas xamânicas ensinam primeiro, e aqui eu vou passar para vocês nesse vídeo, os passos em relação a isso. E o primeiro passo, primeiro, é a percepção. Nós precisamos entender que a percepção da vida envolve a percepção do nosso interno e do nosso externo. Primeiro, de uma maneira segmentada, interno e externo. Precisamos parar um tempo, dar um tempo para que possamos perceber como que é o nosso interior. Mas muitas vezes só vamos perceber como é o nosso interior com os acontecimentos que ocorrem na nossa vida externa, com situações que a gente passa. Então essas situações nos levam a parar e pensar o que nós sentimos. Quais são as nossas escolhas? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos entendimentos e sentimentos em relação àquilo? Bom, isso acontece porque nós estamos diante de um problema. Mas pense você, que você pode fazer isso antes. Ou seja, você pode anteriormente observar como é o seu interior. Quais são as suas escolhas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são os sentimentos que você está gerando? Ou seja, quais são as suas origens? Então, a percepção de origem interna, ela é importante, é necessária ocorrer antes das situações externas. E essas situações externas, a gente chama de manifestações externas, daquilo que está acontecendo fora. Então, preste atenção. Toda vez que você estiver diante de uma situação complicada, difícil, de alguma forma, você vai começar a questionar aquilo que você sentiu, pensou. E isso que muitas vezes te leva à tristeza, à mágoa, à depressão. Antes disso, você pode, preste atenção, você pode observar como é o seu interior. Observar. Observar. O que é observar? Observar não é você ser um julgador de si mesmo ou um juiz de si mesmo. Você não vai brigar com você. Você vai observar os seus sentimentos. Você vai observar o que está acontecendo dentro de você. Você vai observar como aquela mecânica funciona, como aquela situação acontece. Para você chegar a um ponto, que é o ponto de ignição. Ou seja, é como se fosse um botão que você chega ali e aperta para ativar um equipamento. Ou a luz, né, da sua casa. Você vai lá e aperta para ativar a luz da sua casa. Então, você precisa encontrar esse botão. Esse botão é elementos reunidos, elementos emocionais, pensamentos, sentimentos, tudo ali reunido que forma esse botão de ignição para que aquela realidade interna esteja acontecendo do jeito como ela está acontecendo. E que, por sua vez, como você não entende bem essa engrenagem, esse caminho, acaba acontecendo muitos fatos externos que são desfavoráveis, em desequilíbrio, aquilo que você quer na sua vida, seja prosperidade, seja crescimento financeiro, seja consciência, seja harmonia na sua família, seja os relacionamentos, o que for. Esse é um caminho ensinado pelas práticas xamânicas, milenares. E o que ocorre? A realidade que nós temos dentro de nós, ela pode ser em sintonia com a realidade fora. Perceba agora, observe, se a sua realidade fora é a mesma que a sua realidade interna. Se você notar que não é, você precisa começar a trabalhar com essa observação, com a percepção do seu interior. Perceber, dar um tempo, um momento para você perceber. Você pode fazer isso de forma programada. Por exemplo, você pode pegar um momento em cada dia para que você realize isso. Ou você pode pegar mediante as situações. Mediante as situações que você vivencia, pare. Antes de você ter aquele impulso e já realizar, pare um pouco. Dê um tempo para você.
e procure perceber qual é ou a situação interior. Qual é essa condição interior? Como se encontra a sua realidade interna? Quando nós falamos uma palavra paradigma, mudança de paradigma, ou quando falamos mudança de mindset, da forma como você vê o mundo, da sua cabeça, ou de paradigma, da realidade, nós estamos dizendo mais profundamente sobre você perceber a sua realidade interna e transformá-la. Não é exatamente transformar numa coisa que você não é, mas é você vencer os obstáculos dos resíduos e dos ruídos que afetam a sua essência. Ou seja, aquela a qual é a sua origem. Aquela a qual não é elementos fragmentados de situações, de acontecimentos, de medos, de inseguranças, de impactos, e sim aquilo que seu interior está expressando. A capacidade de nós colocarmos o interior para fora, ela acontece de formas repetitivas, porque a mente, ela só aprende com repetições. Pode ver. Tudo que você faz precisa de repetições. Você vai fazer um exercício, né? Você precisa de repetições do exercício. Você vai fazer um estudo, você precisa de repetições sobre aquilo. Então, a mente aprende por repetições. E, aliás, o nosso corpo também. Você vê que a gente gera repetições para o nosso corpo. Por exemplo, se você tem uma alimentação pesada, ruim, você está o quê? Exercitando, repetindo a mesma situação. E chega um ponto que seu corpo, seu organismo não tolera mais. Por exemplo, um músculo, né? Para você fazer um exercício, você precisa desenvolver melhor os seus músculos. Então, isso é o quê? São exercícios repetitivos. Tá? Lógico, de uma certa maneira equilibrada, nada em excesso. Isso também é para a mente. A mente necessita de movimentos repetitivos para o aprendizado, para se transformar em natural. Então, se você não realizar isso agora, isso nunca vai ser natural, tá certo? E entenda a ter uma visão não apenas assim, separada, o externo e o interno, ou o interno e o externo. Pensa num fluxo. O interno, o meu interno produz efeito no meu externo. O meu interno produz efeito no meu externo. Que é esta a realidade. A maneira como você age, a maneira como você comporta, a maneira como você expressa o seu rosto, a maneira como você anda, ela é já uma expressão do seu interior. Através dela dá para a gente fazer uma leitura completa da sua situação, do como você se encontra. De entender, por exemplo, se você está com sentimento X ou Y. Exatamente. De você ter um comportamento X ou Y. Essas características, elas são expressões inconscientes que acontecem e que você não presta atenção, mas elas estão expressando o seu interior, que muitas vezes está em desequilíbrio. Então, isso é natural no ser humano. Agora, ser natural, consciente, lúcido disto, é um outro patamar. É uma condição a qual você consegue melhor produzir estados de equilíbrio e felicidade, melhor estados de harmonia, melhor estados de sintonia com o seu ser. O que eu estou falando aqui e que você está interessando é algo que eu ensino na terapia xamânica, no curso de terapia xamânica, que é o meu curso principal para ensinar a caminhada xamânica, toda esta sabedoria e todas essas técnicas de transformação da vida e de processos terapêuticos. O curso Terapia Xamânica é um curso que você pode fazer aí na sua casa. Se você quiser entrar agora, você pode participar. Eu vou deixar em alguma parte aqui um link para você acessar, para você ter mais conhecimento, saber mais sobre esse curso, saber detalhes, quanto tempo, o caminho, o valor. É um curso para você que quer se desenvolver amplamente, entender esses segredos que é a terapia xamânica, que o conhecimento da tradição xamânica traz. Principalmente os conhecimentos da tradição a qual eu ensino, que é a tradição Tubacuaçu, a qual eu tenho um caminho, uma missão de orientação. E voltando ao nosso ponto,
Uma outra questão importante é em relação ao conceito de ter e estar. Esse ter e estar tem um outro ponto aí que é ser. Então eu costumo ensinar que entre o certo, aquilo que é certo e aquilo que é errado, existe algo mais importante que algo que é certo ou algo que é errado, que é o ser. É o meio. É aquele ponto que vai trabalhar esses dois polos continuamente na nossa vida. E se nós pegarmos esses dois polos, aparentemente diferentes, que é, por exemplo, ter e ser, por exemplo, o ser é aquilo que comanda o movimento. Quer ver? Vamos observar isso como exemplo. Você tem um pensamento sobre si mesmo. Então, seu pensamento é qual? Em relação à beleza, por exemplo. Eu não falo, mas eu me sinto feio. Então, você tem um pensamento e criou uma realidade em relação a isso, né? Essa realidade que você criou é o que você manifesta. Então, você tem um elemento e esse elemento você deu tanta força que virou realidade na sua vida. Então, toda expressão que você faz é de feio. Ah, não consigo. Toda expressão que você faz é de não conseguir. Tudo, movimentos do seu corpo, ou a forma como você tem um sonho, a forma como você estuda, a forma como você age com as pessoas, a forma como você interage com o mundo, é não conseguir, porque você tem aquilo na cabeça. Tá? Então, a baixa estima, no caso aí do feio, a baixa estima, ela é o quê? Você tem baixa estima, mas você não é baixa estima. Entendeu? Você está livre de elementos, porque esses elementos, eles compõem aquela realidade que você acha que é. Mas aquilo não é você. Então você precisa fazer um encontro interno para saber o que é realmente você. E isso é um caminho de resgate da sua essência. Resgatar a sua identidade, aquilo que você realmente é. Você sabe que aquilo que você é não é aquilo que seus pais queriam. Não é aquilo que a sua família queria. Aquilo que você é, o que é? Você precisa encontrar. Você tem elementos, fragmentos? Precisa ir mais profundo. Precisa fazer um caminho mais profundo, mais interno para realizar isto. Então, esta foi a dica que eu te passei agora nesse vídeo. Comece a exercitar esses pontos. E se você quiser ir além, realize o curso de terapia xamânica. Curso de terapia xamânica, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, para você entender mais. Você vai clicar nesse link e você vai entrar numa aula que eu vou te dar, gratuita, é uma aula para te explicar o que é todo esse caminho xamânico, o que é xamanismo, o que é terapia xamânica, o que você pode alcançar com isso, onde você pode desenvolver, por que é benéfico para você, quais são as vantagens desse curso, tudo eu vou te passar lá, tá certo? E a partir disso você faz a sua decisão, tá certo? Eu estou te entregando a oportunidade e agora você vai sentir se essa oportunidade é para você ou não. E essa é uma escolha sua, tá certo? Então, estou terminando por aqui. Olha, cabeça boa sempre.